pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa sétima aula de conhecimentos técnicos. Hoje nós vamos conversar sobre o sistema elétrico. A eletricidade no avião, ela é utilizada para muitos fins, como a ignição e partida dos motores, iluminação, comunicação, navegação, acionamentos de acessórios e entre outras funções. Iniciaremos o estudo a partir dos fundamentos mais básicos. Átomo. Qual é a definição do átomo? A gente primeiro tem que entender essa definição para iniciar a nossa conversa sobre eletricidade. Toda matéria é constituída de átomos. Cada átomo possui um núcleo formado por partículas denominadas prótons e nêutrons. Ao redor desse núcleo há uma camada chamada de eletrosfera, formada por elétrons que giram ao redor do núcleo. O número de prótons é igual ao número de elétrons e depende da substância. Por exemplo, o átomo de carbono ele possui 6 prótons, 6 elétrons e vários nêutrons, certo? E é importante a gente destacar que nesse caso do átomo, a eletrosfera, os elétrons, são as cargas negativas, que ficam livres, circulando em volta do núcleo. O núcleo, com a mesma quantidade de elétrons, ele vai ter os prótons e os nêutrons. E até então, o átomo, segundo o nosso conhecimento geral, ele é definido como sendo a menor parte da matéria, né? Aquela partícula indivisível. Os estudos avançaram e hoje a gente sabe que não, a gente tem mais, a gente consegue dividir o átomo ainda em mais partes, mas isso fica para um outro tipo de estudo, certo? Cargas elétricas. Os prótons possuem uma propriedade denominada carga elétrica positiva e os elétrons possuem uma carga elétrica negativa. Duas cargas positivas ou negativas se repelem, enquanto uma negativa e outra positiva se atraem. Esse fato simples é o fundamento básico da eletricidade. Os nêutrons não possuem carga elétrica, por isso eles não exercem essa função de atração nem repulsão. Então lembra que até tem um ditado popular que fala do casal, que os opostos se atraem, né, e pessoas iguais, né, não. É seguindo esse princípio das cargas elétricas. Então, portanto, as cargas positivas se repelem, cargas negativas se repelem, somente as cargas opostas vão ter essa atração e repulsão. Definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas no corpo. Nos materiais metálicos, a corrente é formada pelos elétrons da órbita externa dos átomos, e que são por isso denominados de elétrons livres, como eu já comentei com vocês. Em líquidos, como a salmoura, existem cargas positivas e negativas fluindo em direções opostas. Por convenção, o sentido da corrente é aquele das cargas positivas. Os corpos que permitem a passagem da corrente são denominados condutores elétricos, e os que não permitem passagem de corrente são denominados de isolantes elétricos. Certo, pessoal? E por que a gente fala que o sentido da corrente é o sentido da carga positiva? Por convenção. Fizeram vários estudos, vários, né, tipos de amostragem, definiram por convenção, literalmente, que o sentido da corrente sempre vai ser o da carga positiva. A gente tem um exemplo da pilha, né? Que a pilha ela tem um polo negativo e um polo positivo. Então, o sentido de corrente da pilha, né? Esses elétrons vão circular pela corrente do corpo da pilha, ele vai seguir ali no sentido da carga positiva. Então, na carga negativa, no sentido da positiva, ele vai gerar a nossa corrente. Certo? Agora, circuitos elétricos. Para que haja uma corrente, é necessário haver um circuito fechado por onde os elétrons possam circular. Na figura, esse circuito é formado por uma pilha, uma lâmpada e fios condutores. Então a gente tem um circuito fechadinho, onde a pilha, né, vai ser a nossa fonte. Na pilha a gente tem essa carga elétrica, essa atração e repulsão entre os polos na composição. E aí eu ligo o polo positivo em um polo da lâmpada, polo negativo no outro polo da lâmpada. Quando eu fecho esse circuito e libero a carga, a lâmpada acende. Certo? Então vamos lá. Funcionamento do circuito. Dizemos que o polo positivo de uma pilha ele possui um alto potencial devido à abundância de cargas positivas. E o polo negativo possui um baixo potencial devido à abundância de elétrons negativos.
Os elétrons dos circuitos são repelidos pelo polo negativo e se deslocam para o polo positivo, atravessando a lâmpada. As cargas positivas sempre fluem de um potencial alto para um potencial baixo. Esse é o sentido da corrente. As cargas negativas, elas fluem no sentido não convencional. De qualquer forma, uma corrente elétrica só pode existir entre dois pontos com potenciais diferentes. Em eletricidade, essa diferença de potencial é denominada também de voltagem ou tensão, e ela é medida em volts, tá? Então, é necessário haver diferenças de potenciais entre os polos para que haja a nossa voltagem ou a tensão, que é literalmente a diferença de potencial. Voltagem, tensão e diferença de potencial, elas são é o mesmo assunto. Nós temos três nomenclaturas para nos referirmos ao mesmo assunto. Certo, pessoal? E tanto a diferença de potencial, voltagem ou tensão é medida em volts. Agora, força eletromotriz. A FEM. Força eletromotriz é a diferença de potencial gerada por uma fonte de eletricidade como uma pilha, bateria ou gerador. É importante observar que as diferenças de potencial medidas em dispositivos consumidores de eletricidade, como lâmpadas ou motores, não recebem essa designação, tá? Então, a força eletromotriz, ela é aquela diferença de potencial gerada por uma fonte. Essa fonte pode ser uma pilha, uma bateria, um gerador, um alternador, que depois a gente vai, né, estudar um gerador, na verdade, que a gente vai estudar mais à frente. A medição da tensão, voltagem ou diferença de potencial em um motor, né, como que nós vamos fazer essa medição? Um motor, lâmpada ou outra carga elétrica só funcionará se houver uma diferença de potencial aplicada a ela. Para medir essa voltagem, usa-se o voltímetro, que deve ser ligado em paralelo com a carga, ou seja, nos mesmos pontos em que a carga está ligada. Então, por exemplo, como eu vou medir a diferença de potencial que um motor ele produz, que ele gera? Essa ligação tem que ser em paralelo. Lembrem-se, diferença de potencial, voltagem é medida em volts, então o aparelho de medição desse tipo de grandeza é o voltímetro. Vou colocar esse voltímetro ligado em paralelo, polo positivo com positivo, negativo com negativo, e aí, paralelamente, quando a corrente passar por esse motor, a gente vai conseguir medir essa diferença de potencial do polo positivo e do polo negativo, no caso da imagem, certo? Então, o voltímetro ele vai ser o equipamento utilizado para medir a nossa diferença de potencial ou voltagem gerada por um motor, pilha, bateria ou gerador, certo? A medição da corrente elétrica ela é medida em amperes, tá? Então, diferença de potencial de volts, corrente elétrica é medida em amperes por meio de um amperímetro. O amperímetro ele deve estar ligado, ele deve ser ligado em série com a carga, que é o nosso motor, para que a corrente que passa pelo motor também passe pelo amperímetro. Então, diferente da diferença de potencial, que eu preciso ligar, saber qual que é a diferença entre os dois polos paralelamente, a corrente, eu quero saber o fluxo de corrente desse circuito. Então, o amperímetro, ele não é ligado em paralelo. O amperímetro, ele é ligado em série após a minha fonte. E aí sim eu vou ter, né, por meio de amperes, que é a unidade de medida, a intensidade da minha corrente. Outro fator que está diretamente relacionado a esse assunto é a resistência elétrica. Todo corpo oferece resistência à passagem da corrente. Essa resistência é medida em ohms por meio de ohmímetros. Para fios condutores, a resistência depende de três fatores. Então, olha lá, né? A gente está falando do mesmo circuito, da diferença de potencial, da amperagem e agora da resistência elétrica. Para os nossos fios condutores, a gente tem três fatores aí que influenciam nesse valor de resistência. Primeiro, material do fio. Por exemplo, cobre, ele possui uma menor resistência elétrica do que o alumínio. Por isso que todas as instalações, via de regra, a maioria das instalações elétricas que a gente tem nos imóveis, elas são feitas por fios de cobre.
Porque o cobre é um bom condutor, certo? A resistência que ele oferece à passagem da corrente é baixa. Por isso a gente utiliza fio de cobre. Outro fator que influencia na resistência é a grossura do fio. Quanto mais longo for o meu fio, maior a resistência. Quanto mais curto, menor a resistência. Porque é literalmente uma distância física que a minha corrente ela tem que percorrer. Então, quanto maior for essa distância física, maior é a resistência, mais fácil é de a gente perder, né, nossos elétrons se perderem nessa corrente, porque ela vai ter né, uma grande distância de deslocamento. Agora, se o fio for curtinho, a resistência diminui. E outra coisa, a grossura do fio. Fios mais grossos, menor a resistência. Fios mais finos, menor a resistência. Por isso que, por exemplo, né, você tem um chuveiro lá na sua casa. Ah, o meu chuveiro, a gente vai falar ainda nessa questão dos watts, que é a potência. O meu chuveiro, ele é de 10.000 watts. Ah, nossa, aqui no manual de instalação, está recomendando que eu tenha que utilizar uma fiação que suporte esses watts, né? Que é a questão da amperagem e da voltagem. Aí vai, né, nessa questão vai cair se ele é 110 volts, se ele é 220 volts e qual é o valor de corrente dele para a gente descobrir essa potência, os watts. Mas enfim, um fio fininho, geralmente, via de regra, quando você coloca numa instalação pesada, como uma instalação de um chuveiro elétrico, de um aquecedor elétrico, o que acontece com o fio? Ele superaquece isso daí vai ser uma deixa também para a gente falar da questão da resistência, né? Fio fininho, que quando você coloca uma corrente pesada nele, ele vai superaquecer e dependendo do fio, ele corre o risco de pegar fogo, né? Por superaquecimento. Então, para resistência, a gente tem esses três fatores e isso é cobrado no próprio ANAC. O material do fio, né, a concepção, a constituição do próprio fio em si, a grossura do fio e o comprimento do fio. Quanto mais comprido e mais fino, maior a resistência. Quanto mais curto e grosso, menor a resistência, mais facilmente a nossa corrente passa por ele. Certo? A lei de Ohm é uma lei da eletricidade segundo a qual a corrente é igual à tensão dividida pela resistência. Então, por exemplo, para a gente calcular essa corrente que a gente está falando, eu preciso pegar a tensão e dividir essa tensão pelo valor da resistência. Exemplo, se uma lâmpada de resistência igual a 6 ohms for ligada numa bateria de 12 volts, a corrente vai ser de 2 amperes. Que eu divido os 12 volts, que é a diferença de potencial, pela resistência de 6 ohms. Se for de 24 volts, né, vai ser de 4 amperes. E aí você consegue calcular o valor de resistência, de corrente, perdão. Outro assunto, a potência elétrica. Para a gente fechar essa linha de pensamento, falamos de voltagem, diferença de potencial, corrente, que é amperagem, resistência com ohms e agora a potência elétrica, que são os watts. Complementando a lei de Ohm, que permite calcular a corrente elétrica no circuito, nós temos a seguinte fórmula para calcular a potência consumida por um acessório elétrico. Então, a potência nada mais é do que a tensão vezes, né, multiplicada pela corrente. Então, tensão multiplicada pela corrente, nós temos o valor de potência. Então, no exemplo ilustrado, nós temos aí a potência de 12 volts por 2 amperes. Então, essa bateria, ela desenvolve uma potência de 24 watts. Né? Isso aí a gente consegue calcular qualquer coisa. Por exemplo, bateria de carro. A bateria do automóvel, a gente tanto escuta falar que eu comprei uma bateria agora para o meu carro de 40 amperes, 60 amperes, mas todas as baterias são de 12 volts, que é a voltagem padrão das instalações elétricas automotivas. Então, a minha bateria, se ela for de 40 amperes, eu multiplico 40 vezes 12, eu vou descobrir a potência dessa bateria. Se ela for de 60 amperes, eu vou multiplicar 60 vezes 12 e vai aumentar o valor resultante da potência dessa bateria. Né? Então, essas questões, elas bem resolvidas, elas esclarecidas, a gente consegue fazer esses cálculos, tanto de resistência quanto de amperagem, né, o valor da corrente, e da potência. Por exemplo, utensílio elétrico, né? Ah, olha, esse liquidificador aqui, ele é de 5.500 watts. Nossa, 5.500 watts. Qual que é a voltagem dele? Ah, ele é de 12 volts. Né?
110, né? A gente liga. Aí tem outras questões, que daí tem a questão da tomada 110 volts, 220 volts, mas enfim, tudo está interligado, né? Amperagem, corrente, resistência e potência. Certo, pessoal? Depois voltem, leiam com calma, que esse início desse capítulo é um pouquinho complicado para quem está habituado. E depois eu vou disponibilizar um link que é daquele canal Manual do Mundo, onde fica de maneira mais didática, né? Ele dá uma explicação com os líquidos, os fluidos, as correntes, fica mais fácil da gente entender. Depois eu vou disponibilizar esse link. Certo, pessoal? Avançando, nós vamos falar da bateria. A bateria é a fonte de eletricidade utilizada para dar partida ao motor do avião e alimentar os dispositivos elétricos em situação de emergência ou com um motor parado. A capacidade de uma bateria ela é especificada em amperes-hora. Por exemplo, uma bateria de 60 amperes-hora é capaz de fornecer uma corrente de 60 amperes durante uma hora de funcionamento. Os tipos mais comuns de bateria são as de chumbo ou de níquel-cádmio. E para evitar a deterioração e outros danos, as baterias elas devem ser mantidas adequadamente carregadas, não pode zerar, com os eletrólitos no nível correto. Durante a carga das baterias, a voltagem e a corrente elas devem ser mantidas cuidadosamente abaixo dos limites para evitar também aquela rápida diminuição de vida e capacidade. Então, se você manter ela com uma carga excessiva, não, vou aumentar a carga da bateria, que a intenção é fazer com que ela tenha mais potência, ela dure mais a carga, você está errando. Cada bateria tem que ter uma voltagem, uma amperagem específica do seu carregamento e manutenção para que ela tenha uma vida útil prolongada. Certo? Na imagem, pessoal, essa imagem é tirada do livro do Logan, a gente tem as especificações. Baterias de chumbo. Esse tipo de bateria é formado por placas positivas e placas negativas, feitas com grades de chumbo, impregnadas de sais de chumbo e mergulhadas numa solução que é eletrólito. Por isso, elas são também denominadas de baterias chumboácidas, e as placas são agrupadas em elementos ou células que fornecem uma tensão de 2 volts cada um. Então, as baterias de 12 volts possuem 6 elementos e as de 24 volts possuem 12 elementos de cada plaquinha. As baterias de chumbo sofrem uma deterioração química denominada de sulfatação se permanecerem descarregadas. Muito tempo descarregada, mesmo que você descarga a bateria de chumbo, ela não volta a segurar a carga. Baterias alcalinas ou de níquel-cádmio. São baterias que usam um eletrólito, um álcali, que é o hidróxido de potássio, no lugar do ácido sulfúrico. São usados sais de níquel para as placas positivas e sais de cádmio para as placas negativas. Cada elemento fornece 1,2 volts. Então, portanto, são necessários 10 elementos para uma bateria de 12 volts e 20 elementos para se obter os nossos 24 volts. Ligações de fontes. Essa aí vocês devem lembrar da época da escola. Ligação em paralelo, ligação em série. A gente tem tantas ligações das fontes e as ligações das cargas. Vamos ver primeiro as ligações das fontes. Fontes podem ser ligadas entre si, em série ou em paralelo, para aumentar a tensão ou a capacidade de fornecer corrente. E fonte é aquilo que produz energia elétrica. Carga é aquilo que vai consumir. As figuras mostram como elas devem ser ligadas em cada caso. Galera, fontes em série, qual que é a regrinha? As tensões se somam e a corrente é a mesma. Então a voltagem se soma e a corrente permanece sendo a mesma. Então uma pilha de 1 ampere de corrente de 1 volt e meio, se você ligar até essas três pilhas, a gente vai ter um total de 4 volts e meio e uma corrente de 1 ampere. As fontes, quando ligadas em paralelo, as correntes se somam e a tensão mantém-se a mesma. Então, essas três pilhas ligadas em paralelo, a gente vai ter a voltagem de 1 volt e meio, porém agora uma amperagem, uma corrente de 3 amperes. Certo, pessoal? Cargas é a mesma coisa, né? A carga é aquilo que consome energia, que extrai energia das fontes. Elas também podem ser ligadas em série ou em paralelo. Cargas em série, todas as cargas recebem a mesma corrente. A voltagem é distribuída pelas cargas. Então, nessa figura, os 12 volts da fonte são distribuídas pelas 12 cargas a cada lâmpada. Então, nessa sequência, cada lâmpada vai receber 1 volt. Nas cargas em paralelo, que é a ligação mais comum que a gente tem, todas as cargas recebem a mesma voltagem, mas as correntes variam, pois dependem do consumo de cada carga. A corrente fornecida pela fonte é a soma das correntes de todas as cargas. Certo, pessoal? Então, regrinha, isso daí é importante praticar, ler de novo, com calma, anotar, decorar,
que isso cai também na prova da ANAC. Magnetismo. Nossa, mas a gente está falando de eletricidade, mas o que tem a ver com magnetismo? Vocês vão entender. O fenômeno magnético mais conhecido é a propriedade dos ímãs de atrair o ferro. Todo ímã possui dois polos, denominados de polo norte e polo sul. Assim, se o ímã for partido em dois pedaços, cada um deles será um novo ímã com os seus dois polos. Dois ímãs interagem de acordo com a lei dos polos, que os polos iguais se repelem, os polos opostos se atraem. Muito parecido também com a questão das cargas, né, elétricas. Com isso, a gente cria um campo magnético em torno de um ímã. Então, o campo magnético é o espaço em torno desse ímã onde atua o seu magnetismo. O campo magnético é visualmente representado por linhas de indução imaginárias que indicam a direção onde agem essas forças magnéticas. Né? Aqui a gente tem na esquerda uma representação gráfica e à direita uma representação com uma malha de ferro espalhada sobre uma folha de cartolina. Então você joga aquele pozinho, aquela limalha de ferro em cima da cartolina, coloca o ímã embaixo e você consegue enxergar todas essas linhas de atração e repulsão do campo magnético. E uma das configurações mais úteis do campo magnético é aquela em que os polos norte e sul se localizam frente a frente, como na figura abaixo. As linhas de indução são aproximadamente paralelas e uniformes entre os polos. Essa configuração e as suas variantes são usadas em várias máquinas rotativas. Nos ímãs em forma de campo é semelhante, embora menos uniforme. Então, o que que a gente vai, para onde que a gente está caminhando? A gente está caminhando para a construção do eletroímã. O eletroímã, a gente vai utilizar tanto esse campo magnético das propriedades dos ímãs para potencializar a nossa geração de eletricidade com as nossas correntes, a voltagem, a amperagem. A gente vai casar esses dois assuntos para a gente trabalhar agora o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é o estudo da relação entre a eletricidade e o magnetismo. Essa relação permite a construção de eletroímãs que podem ser ligados e desligados, o que não é possível com os ímãs permanentes. Os detalhes são explicados abaixo. Olhem então que legal. A gente consegue ligar e desligar um campo magnético agora com corrente elétrica de um ímã que até então a gente não tinha esse controle. Prestem atenção na figura. Da esquerda para a direita, vamos acompanhar. Ao redor de um fio condutor, percorrido por uma corrente elétrica, forma-se um campo magnético circular. Isso pode ser visualizado espalhando a limalha de ferro sobre uma folha de cartolina com esse fio perpassando a folha. Né? O eletroímã possui uma bobina com muitas, né, múltiplas espirais de fio condutor esmaltada para tornar o campo magnético mais forte. A bobina, ela é enrolada sobre um núcleo de ferro que concentra a intensidade do campo magnético. Num quadro feito com uma espira de fio condutor, esses campos magnéticos, eles se combinam e apresentam um sentido definido. Então, olha que legal, assim, é muito bacana, de verdade. Você tem um fio condutor, esse fio condutor ele gera um campo magnético, né, quando você passa a corrente, e a gente consegue juntar, a gente consegue canalizar e direcionar esse sentido de atração e repulsão dos nossos fios condutores. E o eletroímã nada mais é do que um ímã, uma barra de ferro, né, um núcleo de ferro, com os dois polos, norte e sul, com muitas espirais de fio condutor em volta dele. Quando eu passo corrente em volta, né? Em volta não, quando eu permito que a corrente ela passe por esse fio condutor que está sendo enrolado nessa bobina, nesse ímã, eu potencializo o meu campo magnético em torno desse ímã, certo? E aí a gente consegue algumas aplicações de acordo com esse uso. Quais são as principais aplicações? Primeira, o relé. O relé, ele é um interruptor acionado por um eletroímã, utilizado para ligar e desligar dispositivos elétricos. O eletroímã, ele atrai uma lâmina móvel de ferro que aciona os condutores elétricos. Um exemplo de sua aplicação é a seta do carro, que pisca espontaneamente. Não é espontaneamente, né? Você tem um dispositivo que libera corrente, tira corrente, libera corrente, tira corrente. A partir do momento que a corrente percorre os fios condutores, o campo magnético ele é potencializado. Então, os contatos eles se atraem. Quando você tira a corrente, eles, né, se repelem. Trai, repele.
trai, repele. Por isso que o relezinho, nesse caso da seta, faz a luz ficar piscando. Outra aplicação que a gente tem é do solenoide. Ele é um eletroímã, força suficiente para acionar dispositivos mecânicos. Na figura abaixo, a bobina do solenoide aciona uma válvula hidráulica puxando um isante de ferro. Solenoide já é um uso mais complexo, mais pesado, que a gente consegue fazer com que esse solenoide atinja várias posições, né, e várias amplitudes de posições para fazer com que ele acione algum mecanismo ou dispositivo. Indução eletromagnética. A indução eletromagnética é um fenômeno físico utilizado para gerar que é a força eletromotriz e corrente elétrica, aproveitando o campo magnético de um ímã. Se o condutor elétrico for movimentado no espaço entre os dois polos de um ímã, em forma de U, surgirá uma força eletromotriz no condutor, fenômeno denominado de indução eletromagnética e que torna possível gerar energia elétrica a partir de energia mecânica. Então, a indução eletromagnética, que ela vai se basear na indução e princípio de Faraday, a gente consegue gerar energia elétrica por oscilações no campo magnético. Então, quando há oscilação no campo magnético, nesse caso, a gente está movimentando uma corrente, um fio condutor entre dois polos, é gerada a força eletromotriz, é gerada a fêmea. Isso a gente vai estudar para ver qual que é a aplicação no avião que a gente vai utilizar esse mecanismo. Lei de Faraday, que é como eu já citei. A figura abaixo, ela mostra um anel metálico quadrado em perspectiva, cuja metade superior encontra-se dentro de um fluxo magnético. Uma parte desse fluxo passa por dentro do anel e o restante passa por fora. A lei de Faraday afirma que se o fluxo que passa dentro do anel variar, aumentar e diminuir rapidamente, enfraquecendo ou intensificando, uma corrente elétrica surgirá no anel. Por exemplo, se o anel ele for movimentado para cima, como na figura, o fluxo dentro do anel aumentará, gerando uma corrente elétrica. Podemos também simplesmente girar o anel para produzir o mesmo efeito. E essa ideia é aproveitada na construção dos alternadores. Os alternadores geram corrente elétrica por variação do campo magnético, certo? O alternador ele é um gerador de eletricidade que produz corrente elétrica alternada, alternador, produz corrente elétrica alternada, com base no princípio da indução eletromagnética de Faraday. O exemplo mais comum da corrente alternada é a energia elétrica residencial de 127 volts. Na realidade, esse valor ele não é fixo, pois varia alternadamente entre o máximo e o mínimo, uma frequência de 60 vezes por segundo, 60 Hz. Então, por exemplo, a tomada residencial, aqueles dois buraquinhos, que são os dois polos, essa corrente ela fica variando, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, 60 vezes por segundo. Isso faz com que os plugs que a gente tem de tomada, ele tá do certo, para você enfiar ele na tomada, né? Ele tem dois pinos. Se eu viro ele de ponta cabeça, se eu enfio ele reto, meu Deus, se eu enviar agora, se eu mudar de tomada, eu tenho que mudar de posição. Não, a gente não precisa se preocupar com isso. Porque o que que a gente está recebendo aqui na nossa tomada é uma corrente elétrica de fluxo alternado, né? De 60 Hz, alternando aí 60 vezes os polos entre as tomadas. A figura abaixo mostra um alternador esquemático típico, o qual possui uma bobina retangular que gira dentro do campo magnético de um ímã. A rotação ela provoca uma variação cíclica no fluxo magnético que passa pelo interior da bobina regular. A corrente gerada é coletada por escovinhas fixas que mantêm contato com dois anéis que giram junto com a bobina. Então a bobina fica ali, ó, girando norte-sul, 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 norte-sul. É a mesma coisa que fosse positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. A variação dentro do campo magnético está gerando corrente, está gerando força eletromotriz, e aí eu consigo coletar essa força eletromotriz pelos anéis coletores e levar para a finalidade que eu quero utilizar na aeronave, que no caso pode ser acendimento de uma lâmpada, funcionamento de algum equipamento que utiliza a eletricidade, ou, no caso mais comum, o próprio carregamento da bateria, para a bateria manter ali um nível de corrente para ela não descarregar. Temos também o dínamo. O dínamo, ele é um gerador elétrico
produz corrente contínua. A diferença do alternador e do dínamo é que o dínamo produz corrente contínua. O seu funcionamento também é baseado na indução eletromagnética de Faraday. O dínamo é constituído de forma similar ao alternador, porém os anéis coletores são substituídos por um comutador ou um coletor simples, cuja função é retificar a corrente alternada da bobina rotativa, tornando ela contínua. No dínamo teórico, ilustrado abaixo, porém, a corrente ela não é exatamente contínua, mas pulsante. Né? Esses coletores, ou esses comutadores, que são essas peças responsáveis por transformar a energia alternada em contínua, ela não faz uma alternação perfeita. Se fosse um gráfico, que a gente tem aqui a imagem da esquerda inferior, essa corrente contínua ela é praticamente pulsante, muito rápida e que a torna sendo praticamente contínua. No dínamo real, que é, né, aqui a gente tem um exemplo, mas no dínamo real, o rotor ele possui muitas bobinas em diferentes ângulos para atenuar os pulsos e tornar a corrente praticamente contínua. Então, não é esse retangularzinho em volta de um ímã em forma de U, né? A gente tem ali, ó, na imagem da esquerda, superior, a gente tem um enrolamento do fio, muitas espirais, e dentro a gente tem esse comutadorzinho. Então, isso faz com que a intensidade seja maior do que a do exemplo da direita abaixo, né? Aqui é só para nos mostrar o princípio de funcionamento e é uma peça muito importante, né? No caso, comparado ao treinador, ela vai produzir corrente do mesmo jeito, só que uma corrente praticamente contínua. O alternador do tipo automotivo, ele é muito utilizado em aviões leves. E na verdade, dínamo, porque possui olha, essa palavra é importante. Possui diodos, tá? Os diodos retificadores, que fazem o mesmo papel de um comutador, convertendo corrente alternada em corrente contínua. Eu acho que o que mais cai de eletricidade na prova da ANAC é a respeito do dínamo e a questão do diodo. Ele vai falar assim: qual é o elemento responsável por transformar corrente alternada em corrente contínua? No dínamo, diodos, tá? O diodo, ele é semelhante ao comutador, que é utilizado no alternador semelhante ao do automotivo para transformar, para retificar a corrente alternada em corrente contínua, certo? Pessoal, nesse sistema, compondo o sistema, nós temos também um elemento denominado de regulador de voltagem. O regulador de voltagem ele serve para manter constante a voltagem do gerador em qualquer rotação do motor. E também impede a geração de corrente excessiva. Então, imagina, se você acelera esse motor, ele aumenta a voltagem, aumenta a corrente, a luz e o painel aumentam a intensidade de brilho. Aí eu diminuo o RPM desse motor e o painel e a luz apaga, diminui a intensidade. Isso não pode acontecer, por isso a gente tem um regulador de voltagem. Certo? Ele fala aqui no exemplo que a voltagem fornecida pelos alternadores e dínamos varia com a rotação, conforme previsto pela lei de Faraday. A Fei é tanto maior quanto mais rápida a variação de fluxo magnético. O regulador de voltagem ele controla o gerador, evitando a variação de voltagem. Para maior proteção, usa-se também o disjuntor de corrente reversa, para evitar que a bateria se descarregue através do gerador se este não estiver funcionando. Transformador. Temos também um transformador, que ele é um conversor corrente alternada. Nossa, como assim um conversor CA-CA, corrente alternada ou corrente alternada? Geralmente ele é utilizado para transformar uma determinada voltagem numa outra voltagem. E o seu funcionamento baseia-se na lei da indução eletromagnética. Então, ele não altera a corrente, ele altera a voltagem. O transformador ele possui duas bobinas enroladas no mesmo núcleo, para que o fluxo magnético seja o mesmo em ambas. O enrolamento primário recebe corrente alternada e produz um fluxo magnético alternado. De acordo com a lei de Faraday, esse fluxo alternado gerará uma corrente alternada no enrolamento secundário. A tensão gerada no secundário depende do seu número de espirais. Se for igual ao número de espirais do primário, a voltagem será igual. Se for maior, a voltagem também será, e se for menor, será menor. Tá? Então, o transformador de voltagem, que ele é uma corrente alternada, ele trabalha com enrolamento primário e enrolamento secundário. No enrolamento primário, se eu tenho 10 fios enrolados e 20 no secundário, eu vou transformar, então, vou dobrar
essa voltagem que eu queira transformar nesse meu dispositivo. Se eu tenho 10 rolamentos no primário e 5 no secundário, eu vou diminuir pela metade a voltagem do meu dispositivo para usar na finalidade na qual eu quero. E além disso, a gente também tem outros conversores que não somente servem para mudar a voltagem. A gente tem uns que servem para dar os tipos de corrente. A gente tem conversores corrente alternada alternada, que é o que foi que a gente viu, né? Que é para alterar a voltagem. A gente tem conversor corrente alternada, corrente contínua, que é para mudar a alternada para contínua. Conversores contínua contínua, que servem para somente mudar a voltagem, mas manter a corrente contínua. E a gente tem conversores corrente contínua e corrente alternada, que aí a gente inverte da contínua para alternada e são conhecidos como os inversores. Isso não é muito abordado na prova da ANAC, mas é importante a gente ter conhecimento sobre eles. Motores elétricos. Os motores elétricos baseiam-se nas forças que surgem em condutores percorridos por uma corrente elétrica dentro de um campo magnético. A figura ao lado, ela mostra esquematicamente um motor elétrico para corrente contínua. Gente, a gente pode notar que é praticamente um dínamo, funcionando ao contrário. Ou seja, transformando energia elétrica em energia mecânica agora. Antes, a gente transformava a mecânica com a variação do fluxo do campo magnético em elétrica. Agora, a gente está transformando a energia mecânica em elétrica. Os motores elétricos eles podem ser usados para dar partida ao motor do avião, recolher o trem de pouso, abaixar os flaps, acionar bombas de combustível, atuador, do servo, do piloto automático, entre várias funções. Certo? A questão do motor para o alternador é que, no caso, a gente vai gerar com a energia elétrica agora a força mecânica. A gente inverte a questão. Atuadores. O atuador elétrico ele pode ser utilizado para recolher o trem de pouso, variar o passo das pás das hélices, realizar outras ações mecânicas. Ele é basicamente formado por um motor elétrico e um mecanismo com engrenagem de redução, fusos, hastes e etc. Então, o atuadorzinho ele funciona mediante energia elétrica, com um motor elétrico, e eu vou dar um comando para acionar qualquer parte ou qualquer tipo de dispositivos que um atuador possa acionar. Por exemplo, o flap, né? Se eu quiser baixar o flap no Cessna 152, por exemplo, eu tenho os atuadores elétricos que a partir do meu comando ali no painel, eles vão estabelecer posições pré-definidas. Temos também o servo, que é um atuador especializado, capaz de parar em qualquer posição, em obediência aos comandos de um computador ou outro dispositivo de controle. Eles funcionam interligados como os músculos do cérebro, e os servos são usados no sistema de piloto automático. Então, em vez do flap lá que a gente usa o atuador, flap 10, 20, 30, o servo, eu tenho infinitas posições que eu posso controlar e achar ali para controlar o meu mecanismo, o meu avião, que no caso ele cita até o piloto automático, e isso é bacana porque aí eu não tenho limitações da amplitude de movimento. Ele é mais complexo do que o atuador. Motor de partida, o starter. Este é uma outra aplicação do motor elétrico no avião, e ele funciona com a bateria do avião ou com bateria externa. O acionamento é geralmente feito como nos automóveis, através de uma chave de ignição. Alguns motores de partida funcionam também como dínamos, sendo então conhecido como starter generators. Nos aviões sem sistema elétrico, a partida dela deve ser dada manualmente através da hélice, pessoa treinada. Quem voa Paulistinha nas antigas sabe do que eu estou falando. Né? Em vez de eu ter um motor elétrico que transforma, tira energia da bateria para acionar o motor elétrico para dar o arranque do motor, você movimentava, né, a hélice externamente com as mãos. Quais são os dispositivos de proteção que a gente tem no sistema elétrico? Nós temos os fusíveis, que são componentes descartáveis, quando a corrente excede a amperagem, a voltagem, ela excede a qual aquele sistema foi projetado, os fusíveis eles derretem, eles se fundem, né, por conta do calor excessivo gerado na corrente. Fusível fundiu, não dá para religar nem reutilizar, tem que descartar e substituir. Os disjuntores, que são os circuit breakers, eles desligam, eles caem. Quando a corrente é excessiva, aciona um elemento sensível térmico magnético. Eles podem ser ligados ou desligados a qualquer momento pelo piloto. Então, a vantagem do disjuntor é que se esse disjuntor cair, a gente consegue religar e o sistema voltar a funcionar. Aqui, né, na imagem da esquerda do painel do 152, ali embaixo nós temos os nossos disjuntores, né?
todos ali, aqueles botãozinhos. Até o cheque prévio você passa os seus dedos ali, você vê se não tem nenhum para fora, né, nenhum pro lado, nenhum armado, que isso aí indicaria uma falha no sistema. E nos aviões que possuem muitos acessórios elétricos, a corrente elétrica ela é distribuída por meio de terminais de ligação, denominados de busbars, que são os barramentos, e ela retorna através da massa ou terra. Então, nos aviões maiores, que tem várias barras com denominações diversas, como barra principal, barra de emergência, barra de aviônico, cada sistema, cada divisão tem uma barra que alimenta a energia elétrica deles. A massa, que vai ser esse retorno da energia elétrica utilizada nessa barra, é a própria estrutura da aeronave, formando um grande condutor negativo, que liga eletricamente todas as partes metálicas do avião, incluindo o motor, trem de pouso e as superfícies e hastes de comando. Por que que eu tenho essas divisões das barras? Para ter redundância. Se eu ligo todo mundo numa barra só, num circuito só, se esse circuito falha, se um condutor deixa de funcionar, eu tenho falha generalizada de todos os equipamentos elétricos. E no avião que tem muitos dispositivos, isso não pode acontecer. Então eu tenho várias barras, que são circuitos diferentes, para alimentar alguns equipamentos e aí a gente pode colocar redundância, né? Um rádio, um GPS ligado em duas, três barras diferentes, para caso uma falhe, a gente tenha ainda outra em funcionamento. O funcionamento geral do sistema elétrico ele pode ser monitorado através de dois instrumentos, que é o amperímetro e o voltímetro. Amperímetro indica a corrente de carga da bateria. Se a corrente for negativa, a bateria estará sendo descarregada. Essa situação é anormal e se o motor estiver em funcionamento, ela deverá ser corrigida antes do voo. Algumas das possíveis causas são a falha do gerador ou do regulador de voltagem. Então, acionou, ligou lá o seu alternador, o seu amperímetro, ele aumenta a corrente e volta ali para o indicador verde, né? Para o valor de referência. O voltímetro também indica a tensão da barra principal, que é o main burst bias. Tensões acima da faixa verde indicam sobrecarga da bateria e tensões abaixo indicam carga baixa. Ambas situações provocam deterioração, como a gente viu, e inutilização da bateria, portanto, exigem a verificação do sistema elétrico. Tá? Então, o amperímetro, logo após o acionamento, você liga ali, amperímetro, né? Alternador, na verdade. O amperímetro, ele vai ali te dar um indicativo de corrente. Isso aí faz parte do cheque após acionamento, que é a figura aí do meio que a gente tem. Certo, pessoal? Então, estudem com calma, releem. Eu vou disponibilizar o link do vídeo do Manual do Mundo, que vai ajudar, vai fazer assim, ó, clarear a ideia de vocês sobre todos esses conceitos de elétrica que a gente tratou aqui. Certo, pessoal? Obrigadão e até a próxima aula.